Evangelho de João, capítulo 15, do primeiro versículo ao versículo 8. Diz a palavra do Senhor. Vamos ler então. João 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós rogamos, Senhor, que nos conceda nessa noite a sua palavra, que esse texto fique claro, Senhor, para a nossa alma nesse momento, que o Espírito Santo nos ensine, ao mesmo tempo que abra o nosso coração, que aplique, Senhor, nós sejamos edificados, nós rogamos em Cristo, e que perdoe, Senhor, qualquer pecado na nossa alma nesse momento, em nome de Jesus. Nos abençoe, Senhor. Nós oramos assim, nós agradecemos, ó Deus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, semana passada eu li esse texto completo, esses 8 versículos, e a intenção inicial era fazer a exposição dos 8 versículos, mas é um texto bastante rico, então tive que dar algumas explicações e nós ficamos, na verdade, no versículo 3, né? Então fizemos a exposição do primeiro versículo ao versículo 3. Com a graça de Deus, eu quero então hoje continuar do versículo 4 em diante, e vamos ver se dá para nós encerrarmos, né, esse trecho hoje, mas se ainda não der, né, porque tem muitos detalhes aqui que eu queria mesmo explicar para os irmãos. Caso não seja possível, nós vamos continuar ainda mais um domingo, se Deus assim permitir, meus irmãos. Mas nós estamos aqui com esse capítulo 15, nós já temos feito o estudo aqui desse que nós estamos chamando de último discurso de Cristo, porque de fato foi o último discurso de Jesus, que ele deu para os seus apóstolos, aquele grupo, né, seleto, e ele estava para morrer, e nesse último discurso ele está preparando os seus discípulos, preparando tanto para o sofrimento que eles iriam passar, né, e também para a missão que eles teriam, a missão de levar adiante, sem a presença dele. Essa era a grande questão realmente para eles, não ter mais a presença física de Jesus, mas sem a presença deles, levar adiante o Evangelho num mundo hostil, num mundo que iria persegui-los, queria até mesmo matá-los, em muitas ocasiões, como aconteceu ao longo da história da igreja. Mas o Senhor Jesus Cristo está aqui preparando os discípulos para isso que virá, para a missão deles. E nisso, meus irmãos, ele faz esse discurso. Nós temos aqui 3 capítulos desse discurso. O primeiro capítulo, a ênfase é a consolação. O segundo capítulo, a ênfase é a exortação. E o terceiro capítulo, a ênfase é a profecia. Então, com essas 3 ênfases, Jesus está preparando, consolando, exortando e profetizando, dizendo o que vai acontecer já antecipadamente para que eles ficassem preparados. Então nós estudamos já, em vários domingos, nós estudamos o capítulo 14 e nós vimos aqui a consolação do Senhor, que a consolação dele está exatamente que eles, resumindo, né, que eles não ficassem presos ao fato ali de que Jesus Cristo iria morrer, de que eles iriam sofrer e de que eles teriam dificuldade, mas que eles enxergassem as coisas de maneira ampla,
enxergasse o todo, e não apenas aquela parte, ou seja, sofrimento, ausência de Jesus, mas o propósito final de Deus, ou seja, que Jesus ia morrer por eles na cruz do Calvário, iria preparar para eles um lugar, e muito em breve voltaria para buscá-los. Então o final dessa jornada deles seria estar com o Senhor para sempre, e Jesus estava preparando tudo isso para eles. Também Jesus consola eles, dizendo assim que eles não vão ficar sozinhos. Primeiro que o próprio Jesus vai ressuscitar, né? Vai se mostrar a eles de novo, mas sabemos que Jesus iria voltar para o Pai e não estaria mais aqui com eles fisicamente, mas Jesus estaria com eles na presença do Espírito Santo. Então o Espírito que lhes ensinaria todas as coisas, que Jesus os chama de o outro Consolador, ou seja, aquele que iria lhes auxiliar em todas as coisas. Então não ficariam sozinhos. E o Senhor Jesus Cristo diz também, para o consolo deles, que eles iriam fazer as obras maiores que ele próprio fez, né? Eu já expliquei isso aqui para os irmãos, no sentido que? No sentido que Jesus, ele era só ali naquele momento um homem, pregando, ensinando, mas depois que ele subisse, ele enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo através da igreja, e essa é a mensagem, por exemplo, do livro de Atos, a igreja iria se espalhar, nesse sentido então as obras maiores, porque o Espírito Santo iria expandir a igreja, expandir o reino de Deus. Você lembra aquele texto, né? Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser meus testemunhos tanto de Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então, Jesus prometeu tudo isso, Jesus disse que eles deveriam se consolar nessas verdades, e Jesus encerrou o capítulo 14 dizendo assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não fiquem turbulentos, não fiquem atemorizados, creiam na minha palavra. Então, meus irmãos, esse capítulo 15, ele é um capítulo agora que Jesus, tendo consolado os discípulos dessa maneira, Jesus vai exortar com base nessa consolação. Mas há um outro detalhe aqui, que eu também tenho explicado para os irmãos nas últimas semanas, é que esses capítulos também vão mostrar que Jesus, ele está consolando os discípulos, e nesse consolo, Jesus está corrigindo a mente dos discípulos. Porque os discípulos, ainda muito influenciados pela cultura da época deles, estavam olhando para Jesus como um Messias político. Então, para eles ainda era estranho essa coisa de Jesus morrer, Jesus se ausentar deles, porque era da cultura da época que viria o Messias, sim, mas eles estavam interpretando errado. A interpretação deles era que viria um Messias político, um Messias que iria ali ficar com eles, vencer Roma, estabelecer então o reino, o antigo Israel, todas essas coisas. E eles então tinham muito desse pensamento de um Messias político, e Jesus corrige. Jesus diz assim: o grande problema não é aqui as coisas dessa terra e as coisas desta vida, o grande problema é espiritual. Eu vim para ser o Messias que vai resolver o problema, que não é Roma. O problema é espiritual. O problema é que vocês estão em pecado. O homem pecou. Eu vim para ser... Lembra daquele grande versículo, né? O que Jesus é? Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Ele veio para nos ligar com o Pai. E ele é um rei, não desse mundo aqui. Ele não é um reizinho desse mundo. Ele é o rei do reino eterno. Então, com isso, Jesus está alargando a visão dos discípulos, que estava muito estreita ali, aqui nesse mundo, uma visão, na verdade, materialista, como é da cultura mundana, do homem no pecado. Jesus estava dizendo assim: olha, olhem para a eternidade e olhem para a grande questão espiritual. Nesse ponto, meus irmãos, é que eu tenho explicado para vocês desde domingo passado, que o Senhor Jesus Cristo vai fazer esta exortação, essas exortações do capítulo 15, baseado exatamente nesse consolo e nessa visão espiritual que ele está dando do seu trabalho de Messias, da natureza dele, de que tipo de Messias ele é. E Jesus
ele está aqui exortando nisso. E ele começa esse capítulo da exortação com a ilustração da videira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o lavrador. Então ele coloca aqui, nessa ilustração da videira, a videira, os galhos, o agricultor, que é o que cuida da videira, e o fruto. Agora, vocês devem lembrar que eu falei isso aqui semana passada. Dentro desse ponto dos galhos, ele vai mostrar que existem galhos e galhos. Existem os galhos que são aqueles que estão realmente ligados a Jesus, são os galhos, verdadeiramente galhos da videira, e existem aqueles que são os falsos galhos, aqueles que parecem estar ligados na videira, mas não estão. Semana passada foi o nosso estudo aqui, dos 13 primeiros versículos, que Jesus exatamente trata desses galhos. Com isso, irmão, Jesus está exatamente querendo dizer o seguinte: que quem está ligado a Jesus, ama Jesus, crê em Jesus como ele é, não como o Messias, de acordo com a mente dos homens, com a mente materialista dos homens, mas como o Messias que ele é de verdade. Quem está realmente ligado a Jesus, entende quem é Jesus, crê em Jesus e permanece nesse verdadeiro Jesus. Mas quem parece estar ligado a Jesus, na verdade, não acredita, não crê nesse Jesus, mas quer, meus irmãos, na verdade, um Jesus semelhante a esse da cultura da época, um Jesus político, ou, vocês devem lembrar também que eu falei semana passada, ou um Jesus, ou vamos dizer assim, uma vida que vai valorizar não a questão espiritual, mas a questão material, como no caso de Judas. Judas estava entre os 12, mas Judas não era um verdadeiro galho. Judas não permanecia e não estava realmente em Jesus. E Judas, e aqui tem um paralelo entre a vida de Judas e entre o coração e a busca de Judas com essa questão do Messias político. Por quê? Tanto a cultura da época, e eu estou me esforçando para enfatizar bastante esse ponto, tanto a cultura da época era uma cultura que queria um Jesus político, um Messias político, porque só pensava nas coisas desta vida, como Judas também só pensava nas coisas dessa vida. Por que Judas traiu Jesus? Por causa das moedas de prata. Então tem um paralelo aqui, e Jesus, ele está corrigindo tudo isso, e está mostrando, e agora ele vai mostrar, que os verdadeiros galhos, irmãos, entendem quem é Jesus, creem em Jesus e permanecem no Senhor Jesus Cristo, enquanto que os falsos galhos, como Judas, que pareciam estar em Cristo, mas não estavam de verdade, eles não permanecem em Jesus. Porque eles não se interessam por Jesus como ele é. Eles querem ou um Jesus materialista, ou um Jesus que dê prata para eles. Eles querem a prata, eles querem o poder desse mundo, mas eles não querem realmente o Cristo que os liga ao Pai, que é o verdadeiro Redentor e Salvador, e que vem para transformar a vida das pessoas. A exortação, portanto, meus irmãos, que Jesus Cristo faz aqui aos discípulos, nesses 8 versículos primeiros aqui, vamos dizer assim, a exortação chave, principal, é a que está no versículo 4. Estai em mim. Essa é a questão. Então, eu disse para vocês, tenho dito para vocês já há vários domingos, que a ênfase do capítulo 15 é a exortação. E a exortação básica aqui, dessa ilustração da videira é essa: está em mim. Está em mim. Irmão, semana passada eu dividi aqui o nosso texto em
5 partes, que eu queria só relembrar vocês aqui. Eu só falei da primeira parte semana passada. A primeira parte do nosso texto, Jesus vai falar exatamente dos galhos, né? Que é do versículo 1 ao versículo 3. A ênfase aqui vai ser explicar a questão dos galhos. A segunda parte, versículo 3 ao 5, Jesus vai falar do estar em Cristo, estar nele. A terceira parte, o versículo 6, Jesus vai falar do não estar nele. A quarta parte, Jesus vai falar no versículo 7 da oração e a relação disso com estar em Cristo. E a última parte, o versículo 8, Jesus vai falar da glória de Deus, do fruto e do discipulado, tudo relacionado com esse estar em Cristo. Em tudo isso, ele está usando uma mesma ilustração, a ilustração da videira. Então eu quero, em poucas palavras, relembrar os irmãos do que eu já falei semana passada. Vamos ler os 3 primeiros versículos e aí nós vamos relembrar rapidamente. Leia comigo aí. Diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, a tira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, semana passada, eu comecei explicando para os irmãos que, quando Jesus diz assim, vamos pensar primeiro aqui, né? Pensar de maneira mais geral aqui nessa ilustração. Ele diz claramente, ele é a videira, os discípulos são os galhos, o pai é o agricultor, é o lavrador, ou seja, aquele que cuida da videira. E o que ele está mostrando aqui é que existem 2 tipos de vara. Existe uma vara que está nele, versículo 2, toda vara em mim que não dá fruto, ou seja, é uma vara que parece que está nele, mas que na verdade não está. E existe aquela vara, essa vara, ela não dá fruto, mas existe outro tipo de vara, outro tipo de galho, que dá fruto e que é limpado pelo Pai, é limpa pelo Pai e que vai dar para que dê mais fruto ainda. E aí eu expliquei para os irmãos que a videira, por que Jesus se chama da videira verdadeira? Porque Jesus, ele está nesse momento aqui se comparando com o antigo Israel. Vocês lembram, meus irmãos? Eu comecei o culto de hoje lendo o Salmo 80. Semana passada também nós lemos o Salmo 80. E eu queria que nós lêssemos só para relembrar esse trecho aqui do versículo do Salmo 80. Leiam comigo novamente, no versículo 8, que o salmista diz assim: Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora os gentios e a plantaste. Preparaste um lugar, fizeste com que ela deitasse raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos à sua sombra, os seus ramos se fizeram como os cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os seus ramos até o rio. Por que quebraste então os seus valados, de modo que todos os que passam por ela vindimam? O javali da selva devasta, as feras do campo a devoram. Então ele está dizendo o seguinte: tu tiraste essa videira do Egito e plantaste. Quem é que Deus tirou do Egito? O povo de Israel. Plantou na terra prometida. Mas agora Deus, por causa dos pecados daquele povo, Deus abandonou o povo. E o povo então está sendo destruído. E aí o salmista ele está orando, ele está lamentando isso e está orando a Deus para que Deus restaure a vinha. E diz assim o versículo 15: E a vinha que a tua destra plantou, quem foi que plantou a vinha? Deus. E o ramo que fortificaste está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Seja a tua mão sobre o homem da tua destra, sobre o filho do homem que fortificaste para ti. É a oração do salmista. Essa oração, irmão, é ouvida, e ela na verdade é uma profecia. E ela se cumpre com Jesus, porque Jesus é este homem. Jesus é este homem da destra de Deus, o filho do homem que o Senhor fortificou. Ele, na verdade, é a videira verdadeira. Israel, no meio de Israel, nem todos eram eleitos e nem todos eram salvos mesmo. Mas ele, em Jesus, quem está realmente em Jesus, é verdadeiramente eleito. E ele é a videira verdadeira. Então essa oração vai ser ouvida no Senhor Jesus, no estabelecimento, na vinda de Cristo e na obra de Cristo. E um detalhe que eu disse semana passada: quem plantou essa videira foi o próprio Deus. O próprio Deus plantou essa videira. Aqui na ilustração de Jesus, Deus, o Pai, ele aparece como o lavrador.
Então nós temos, meus irmãos, aqui a videira verdadeira, por isso que se chama videira verdadeira, porque Jesus é esta videira verdadeira que vai dar certo, digamos assim, e que o Pai plantou, e que o Pai vai cuidar dela para que ela fique cada vez mais frutífera e bonita. Isso é obra do Pai, isso é infalível, isso está acontecendo. Agora, expliquei para os irmãos também, semana passada, que existem os dois tipos de galho. Esse galho que não dá fruto, que o pai, que é o agricultor, vai tirar. Versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, essa vara que está em Cristo, mas que não dá fruto, vai ser tirada. O próprio pai, que está cuidando da videira, tira aqueles que não dão fruto. Mas aquele que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Isso como acontece mesmo no cuidado com as árvores. Eu disse até para vocês semana passada, nós tivemos aqui uma conversa, tem uma amoreira aqui atrás, né? E ela está precisando de cuidados, aí o irmão Sidônio deu alguns conselhos que ele entende disso, para cortar os galhos e para adubar, e é isso que o agricultor, o lavrador, ele faz, e ele tem que cortar, ele vai limpar, ele tira aqueles galhos que não dão fruto, e aqueles que estão dando fruto, ele vai limpando para que ele fique, para que ele dê mais fruto. Então, meus irmãos, Jesus diz aqui claramente que, na ilustração dele, ele está falando desta limpeza que o Pai faz, mas que na igreja, como acontece essa limpeza? Pela palavra. Versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, na medida que aquele cristão verdadeiro, ele vai se expondo à palavra de Deus, ele vai sendo limpo. A grande ilustração de uma falsa, vamos dizer assim, de um falso galho, daqueles que parece que estão ligados a Jesus, mas que não dão fruto, e que são, na verdade, mais cedo ou mais tarde tirados, a grande ilustração aqui de todo esse contexto, de todos esses últimos capítulos do Evangelho de João, é Judas. Falei para vocês, né? Voltando um pouquinho, meus irmãos, eu preciso relembrar isso para que nós possamos continuar. Aqui no capítulo 13, no versículo 6, leiam comigo, por favor. Jesus estava lavando os pés dos discípulos e, aproximando-se, pôs de Simão Pedro, lhe disse: Senhor, tu lavas a mim? Pedro não quis que ele lavasse os pés dele, e Jesus respondeu e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. E Pedro não queria, né? E aí Jesus respondeu: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Aí ele falou, Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí Jesus fala: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Claro que aqui Jesus não está mesmo falando de lavagem, né? Jesus está usando a ilustração da lavagem física com água para falar da lavagem espiritual. Tinha um deles lá que não estava limpo. Aí, meus irmãos, lá no versículo 17, leiam comigo também, Jesus diz assim: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se os fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Então, ele aqui começa a falar claramente de Judas, porque ele fala lá no versículo 21, tendo dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Um de vós me há de trair. E afirmou dizendo então isso, e os discípulos olhavam uns para os outros. Irmãos, esse aqui era Judas. Então Judas, ele estava no grupo, ele parecia que estava ligado a Jesus, mas ele não dava fruto, porque realmente ele não estava ligado a Jesus, era só aparência. E ele não estava limpo, ele não era regenerado, ele não tinha nascido de novo, ele não estava purificado pelo sangue de Jesus. Ele não dava fruto. Então ele é o exemplo. Jesus diz: ele não estava limpo, vocês estão limpos, mas não todos, tinha um que não estava limpo. Ele não tinha sido purificado pela palavra, ele não cria na palavra, ele queria, aquilo que eu falei para os irmãos, ele queria prata,
ele queria os bens materiais e não o Senhor Jesus Cristo. Então, esse Judas foi tirado do meio dos discípulos e pereceu. Voltando para o capítulo 15, Jesus diz que toda vara em mim que não dá fruto, ele tira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto ainda. Então é isso que Jesus fez com Judas, e é isso, o Judas é o símbolo daquele falso cristão que parece que está em Cristo, mas que não dá fruto. Mais cedo ou mais tarde, Jesus o pai que é o agricultor vai tirá-lo, porque ele é um prejuízo para a igreja verdadeira. Mas aquele que dá fruto, ele é limpo para que ele dê mais fruto. Então, meus irmãos, um outro ponto aqui importante que eu falei também semana passada, qual é esse fruto? Por todo o contexto desses capítulos aqui de João, e principalmente olhando, eu já li semana passada, mas é um texto que todo mundo aqui conhece, Gálatas capítulo 5, que o apóstolo Paulo fala do fruto do Espírito, o amor, a paz, a alegria, a longanimidade. O fruto aqui, meus irmãos, é evidentemente o fruto do Espírito, a obra que o Espírito Santo faz. E o Espírito Santo, ele está realizando essa obra, ele é aquele, vamos dizer assim, é como que, colocando na ilustração, é a seiva da videira, é aquele que nos dá vida, e o Pai, ele vai limpando aquele galho que dá fruto, ou seja, que o Espírito Santo já está operando nele, pela palavra. Aí de semana passada, na medida que o crente vai meditando na Bíblia, na medida que o crente vai guardando o dia do Senhor, se expondo à exposição fiel das Escrituras, na medida que ele vai fazendo isso, o Pai vai limpando esse galho, para que ele dê mais fruto, para que ele venha frutificar mais e mais. Ok. Então, tudo que eu falei até aqui, na verdade, foi a exposição da semana passada. Vamos continuar, eu tive que fazer uma revisão para nós podermos continuar. O versículo 4, irmãos, depois de ter explicado tudo isso, Jesus, ele faz uma exortação. Vocês lembram que na introdução eu disse assim: essa é a exortação principal aqui do trecho. É a exortação do texto, na verdade. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então vamos entender, irmãos, aqui. Jesus acaba de dizer que existem os dois galhos. E Jesus, com certeza, e nós devemos lembrar disso, está pensando em Judas como o galho que não produzia fruto e foi cortado. Agora ele está olhando para os discípulos. Quantas pessoas tem ali? 11. Ele está olhando para eles e ele dá um conselho. Ele faz aqui uma exortação para aqueles 11. E qual é a exortação? Estai em mim. Este é o ponto principal aqui do texto. A primeira pergunta que nós temos que fazer, meu querido irmão, e que eu fiz semana passada, eu encerrei a exposição semana passada colocando essa pergunta para os irmãos, uma pergunta difícil, mas que cada um de nós aqui temos que responder diante de um texto desse. A primeira pergunta é o seguinte, preste bem atenção. Você que está aqui hoje à noite, você é um galho verdadeiro ou um galho falso? É uma pergunta difícil, mas que tem que ser feita. Se você está dando fruto, se você ama Jesus, se você crê em Jesus, e eu não estou falando de perfeição, em nenhum momento a Bíblia vai falar que o verdadeiro crente, ele é perfeito, mas a Bíblia vai falar que o verdadeiro crente dá fruto. E ele não somente dá fruto, mas ele está sendo limpo pela palavra de Deus para que ele dê mais fruto ainda. Então isso nós temos que colocar diante de nós. Meus irmãos, nós cremos realmente em Jesus, nós amamos realmente Jesus, nós estamos buscando a sua palavra para sermos
purificados por ela, limpos por ela, e nós estamos dando fruto, estamos crescendo nessa frutificação, ou a nossa religiosidade é como a de Judas, isto é, nós parecemos que estamos no meio do povo de Deus, mas nós amamos mais as coisas deste mundo. Amamos a prata, amamos os benefícios do mundo, e pouco nos importamos, ou em nada nos importamos com Cristo, com a sua palavra, e a nossa religiosidade é apenas formal. Nós estamos na igreja, nós participamos dos cultos, mas a nossa vida, nós não amamos Jesus, não amamos as coisas de Cristo, e tudo que nos interessamos como Judas é na prata e nesta vida aqui, e nós não nos interessamos em nos expor à palavra, e no final nós não temos demonstração na nossa vida do fruto do Espírito Santo e nem queremos crescer nisso. Essa avaliação precisa ser feita séria por todos nós diante de um texto desse. Essa é a primeira questão. A segunda questão, meus irmãos, é que o Senhor Jesus Cristo, ele coloca para aqueles discípulos que tinham algumas ideias equivocadas, alguns pensamentos equivocados sobre ele, como eu falei. Aí Jesus já tem explicado em todo o capítulo 14 que ele é um Messias, não político, mas um Messias que veio salvá-los e veio ligá-los ao Pai. Agora a exortação de Jesus é: estai em mim. O que significa esse estar em mim? Significa o seguinte: os discípulos eles têm duas opções. Ou eles seguem o caminho da cultura da época, que queria só um Jesus político, ou seguem o caminho de Judas, que queria só a prata, ou eles se firmam em Cristo, olham para Cristo e permanecem firmes em Cristo Jesus. Então essa é a grande questão, meus irmãos, que nós temos diante de nós. Qual é a nossa resposta a esse texto? Nós estaremos em Cristo, nós permaneceremos nele, nós estaremos no Cristo verdadeiro e olharemos para ele, confiaremos nele e permaneceremos nele, ou não? O que Jesus está dizendo aqui para os discípulos e o que Jesus está dizendo para todos nós nessa noite é: estai em mim, ou seja, vocês têm que se firmar em mim, crer em mim, olhar para mim, confiar em mim, amar a mim. Vamos ver algumas coisas que Jesus já tem dito, que faz parte desse estar nele. No capítulo 14, olhe comigo o capítulo 14, alguns verbos que Jesus tem falado aqui. Versículo 14: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Né? Ele diz, meus irmãos, vamos guardando isso aí. Versículo 11: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Então o que é permanecer em Jesus? É crer em Jesus conforme ele tem se revelado aqui nesse texto. Alguém que veio nos ligar ao Pai, aquele que veio do Pai para nos salvar. No versículo 15 ele diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. No versículo 21 ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. No versículo 24 ele diz assim, olha só: quem não me ama não guarda as minhas palavras, ora a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. No versículo 27, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Veja que ele faz aqui uma comparação: a minha paz não é como a paz do mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, vamos observar aqui
Quantas exortações já no capítulo 14, ele diz, não se turbem, mas creiam. Ele diz, amem a mim, porque tem os que não me amam. Ele diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, juntando com o primeiro versículo, ele diz, não se turbe, mas crede, creiam em mim, creiam na minha palavra, creiam na minha promessa, creiam no que eu tenho dito. Ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Ou seja, irmãos, em resumo, vamos pensar aqui. Jesus tem dito para nós não nos turbarmos, Jesus tem dito para nós não nos atemorizarmos, Jesus tem dito para nós crermos nele e para nós amarmos a ele. Mas crermos em quê? Crermos na sua palavra, versículo 28, ouviste o que eu vos disse, e amarmos a ele. Mas ele, quem é ele? É aquele conforme a sua palavra, é aquele que tem se revelado a nós, que tem dito, eu sou este tipo de Messias. Então aqui está, meus irmãos, permanecer em Jesus, confiar, é confiar nele, é amá-lo, e é confiar nele conforme a palavra, e é amá-lo conforme a sua palavra. Quando nós voltamos para o capítulo 15, vamos ler de novo o versículo 4, quando ele diz assim, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Lembre que ele tinha acabado de dizer que os discípulos já estavam limpos pela palavra, não foi isso? Versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim. Como quem diz, agora continuem na palavra, firmem-se na palavra, creiam na palavra, me amem conforme eu tenho dito quem eu sou. Então estar em Jesus é ficar firme na sua palavra, crer nela e amar a esse Jesus. Judas não fez isso. Judas não fez isso. Judas rejeitou Jesus, rejeitou a palavra de Jesus e não amava Jesus. Judas nem foi limpo pela palavra de Jesus. Jesus tinha falado lá no capítulo 13. Mas eles já tinham recebido a palavra, já estavam limpos pela palavra. Agora a questão era eles estarem em Cristo, permanecerem em Cristo. Eles iam mostrar, e aqui é o ponto, meus irmãos, preste bem atenção nisso, que eles são verdadeiros galhos se eles permanecem na palavra, crendo e amando Jesus. Vamos fazer aqui uma junção do versículo 2 com o versículo 4. Eu quero mostrar um detalhe aqui para os irmãos. No versículo 2, Jesus diz assim, toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. E veja agora que ele está olhando na perspectiva do trabalho do pai, do aquele que é o lavrador. Ele está olhando para o trabalho do lavrador. O que o lavrador faz? O lavrador, ele limpa aqueles galhos que estão dando fruto, para que eles deem mais fruto. A grande questão aqui é o fruto. Então, como é que o galho vai dando fruto? Na medida que ele vai sendo limpo. No versículo 4, Jesus olha da perspectiva dos galhos, do galho, ou seja, dos discípulos. O pai, quando ele opera no galho que já está dando fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Agora, o galho, ao mesmo tempo que o pai está fazendo isso, o galho, é claro que nós sabemos pela obra da graça de Deus, do Espírito Santo, do trabalho do pai nesse próprio galho, mas o galho, ele permanece em Cristo. Ele permanece crendo na palavra, ele permanece amando Cristo, conforme a sua palavra. E o que acontece com ele, na medida que ele permanece em Cristo? Vamos ler o versículo 4. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Aí ele continua no versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Observe então, meus irmãos,
que o Senhor Jesus Cristo, ele coloca aqui, ele continua usando todo o tempo a ilustração da videira. E no caso da videira, nós sabemos que isso acontece. Quando você olha qualquer árvore e você vê no galho daquela árvore o fruto, você sabe que aquela árvore ela está frutificando por causa da árvore. Aquele galho, perdão, está frutificando por causa da árvore. Os galhos da videira, eles vão frutificar não porque eles têm poder em si mesmo para frutificar, mas porque eles estão ligados à videira. A videira é a vida dos galhos. A videira é a força dos galhos. Quando eles estão permanecendo, eles estão ligados ali na videira, eles recebem vida, seiva da videira, e eles dão fruto. É isso que Jesus está falando. Jesus está usando essa ilustração. Jesus está dizendo assim: olha, ninguém pode dar fruto se não estiver permanecendo em mim, se não crer em mim, se não continuar crendo em mim, se não me amar, se não permanecer na minha palavra, não poderá dar fruto. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, esse texto nós já conhecemos bastante, já ouvimos bastante, mas aqui, veja que está dentro desse contexto da videira. Sem mim, nada podeis fazer. Sem Jesus, nós não temos nada. Sem Jesus, nós não temos cristianismo verdadeiro. Sem Cristo, conforme Ele ensinou para nós, dizendo quem Ele é, o que Ele veio fazer, sem confiar nele, sem permanecer na sua palavra, sem amá-lo, não se pode ter fruto. Então, irmãos, o que Jesus está dizendo para nós, duas coisas aqui, vou repetir. Em primeiro lugar, você é um galho verdadeiro ou falso? Se alguém aqui chegar a uma conclusão de que a sua vida tem demonstrado que não há realmente uma ligação real com Cristo, a primeira coisa que eu lhe digo, meu querido, que está aqui nesta noite, caso alguém chegue a essa conclusão, é: busque conhecer a Cristo e clame pela sua graça. Cristo é a videira, você tem que se aproximar de Cristo, você tem que buscar conhecê-lo, você tem que se expor mesmo à sua palavra, se houver alguma dúvida no seu coração de que você ainda não está ligado a Ele, e clamar pela sua graça. E você tem que confiar nele, confiar em Cristo. Você tem que receber a palavra e crer nela. Crer no verdadeiro Cristo das Escrituras, não no Cristo inventado por alguém, mas no Cristo das Escrituras. Mas você que já é um cristão, você que já tem dado fruto, você que já foi limpo, que é o caso do versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, se na sua vida a evidência de que você está limpo, de que você nasceu de novo, você ama Cristo, crê nele, você está dando fruto, você já o segue, deseja crescer no amor a Ele, na fé nele e frutificar, o conselho para você é: permaneça nele, continue olhando para Ele, creia nele, ame a Ele, se apegue cada vez mais a Ele, se exponha cada vez mais à palavra, porque tudo isso está envolvido, irmãos. Observe, eu vou voltar para o versículo 2, que aqui o versículo 2 mostra um processo. A nossa vida cristã não é uma obra acabada, entende? Nós estamos em processo de santificação. E esse processo significa que cada vez mais nós vamos dar fruto para a glória de Deus. Vamos olhar de novo o versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, observe, ele limpa para que ela dê mais fruto. Percebe o processo? Então ela já dá fruto, aí ela é limpa pelo Pai, e para que ela dê mais fruto. Então, no caso do crente, o que Jesus está dizendo aqui? Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim ou nele, esse dá muito fruto. Veja aqui, o alvo é esse. Qual é o alvo, irmãos? Dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então nós temos que permanecer em Cristo, nós temos que continuar crendo nele, nos fortalecer na fé nele, e nós temos que
nos expor cada vez mais a sua palavra, porque é pela palavra que nós vamos sendo limpos pelo Pai e nós vamos crescendo na frutificação. Então, permanecer em Cristo é estar olhando para Ele, continuar crendo nele, ficar firme nele, amá-lo e se expor à sua palavra, de forma, meus irmãos, que nós então entendemos que sem Cristo nós não podemos fazer nada. Não temos nada, não conseguimos nada, não frutificamos, a nossa vida depende dele, e nós temos então que buscar sempre a ele, estar expondo-nos sempre a sua palavra, e é dessa forma que nós vamos sendo purificados e limpos e vamos frutificando. Esse é o trabalho para toda a nossa vida. Quero repetir aqui para os irmãos que esta é a exortação básica desse trecho aqui, essencial. É a exortação do texto. Está em mim. Se você sair daqui pensando nisso hoje à noite, eu vou ficar muito feliz, tá? Jesus está dizendo para você duas coisas, que se você tem Cristo, você tem tudo. Se você não tem Cristo, você não tem nada. Agora, se você já tem Cristo, se você não tem Cristo, busque Cristo. Se você já tem Cristo, permaneça em Cristo. Está em Cristo. Permaneça em Cristo. Busque a sua palavra, meu irmão. Guarde o dia do Senhor. Leia a sua Bíblia todo dia. Use os meios de graça. Meios de graça, oração, meditação, guardar o dia do Senhor, cultuar a Deus junto com a igreja, que é aquilo que nós estamos fazendo. E tudo isso, o Senhor Deus está nos limpando como galhos, para que nós venhamos dar mais e mais fruto. Agora vem a outra parte, do versículo 6. E a outra parte é a parte triste. É a parte que Jesus vai de novo, bem provavelmente, com certeza, podemos dizer assim, pensar em Judas. O que aconteceu com Judas. E acontece com todo falso galho. Olha o que ele diz no versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Vou ler de novo aqui. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Eu quero ler com os irmãos os 3 versículos para vocês perceberem o contraste. Perceba bem o contraste, tá? Entre aqueles que permanecem em Jesus, que estão em Jesus, e aqueles que não estão em Jesus. O que acontece com aqueles que estão em Jesus? Versículo 4 e 5. Bora ler? Diz assim: está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, quem está nele dá muito fruto. Ou lembrando do que Jesus tinha dito no versículo 2, quem está nele é porque o Pai está limpando e ele está dando mais fruto, cada vez mais fruto. Ele está dando muito fruto. Agora, quem não está nele, olha o que acontece. Olha o terrível. É uma coisa assim, irmãos, impressionante a diferença entre um estado e outro. Quem não está em Cristo, é o versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora com uma vara e secará, e os colhe, lançam no fogo e arde. Deixa eu descrever isso aqui para os irmãos. Se alguém não estiver em Cristo, a primeira coisa que acontece com ele, ele será lançado fora. Quem é que lança fora? Versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Quem? O lavrador. Quem é o lavrador? O Pai. Então quem é que corta esse galho que não está em Jesus? O Pai. Corta. Tira do meio do povo de Deus. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Ele separa do povo de Deus. Separa da videira. Separa de Cristo definitivamente. Esse separar aqui é aquilo que nós podemos chamar de apostasia mesmo, né? O que aconteceu com Judas. Quando Judas sai do meio dos discípulos, lembra aquele texto? Era noite, e eu disse para os irmãos que bem provavelmente João está ilustrando aqui as trevas que Judas está entrando. Então ele sai de perto daquele que é a luz do mundo e vai para as trevas.
Então ele sai. O que acontece com esse que é lançado fora? Será lançado fora com uma vara e secará. Então, se você retira um galho da videira, joga aquele galho fora, o que acontece com ele naturalmente? Ele não tem mais nenhum contato com aquela videira, né? O que vai ocorrer com ele então é que ele vai secar. Todo mundo sabe disso, né? Essa coisa natural. Então tirou um galho de uma árvore, aquele galho começa a secar. Mas não para aí. O que acontece mais com ele? Vamos ler. Uma vara e secará. Aí Jesus continua. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Então nós temos três coisas que acontecem aqui. Primeiro, esses galhos eles são retirados da videira, serão lançados fora. Esses galhos eles secam. Esses galhos, em terceiro lugar, são colhidos e lançados no fogo e vão arder. Eu acho que está bastante óbvio para os irmãos o que quer dizer isso aqui, não é? Quer dizer o seguinte, que aqueles que realmente não permanecem em Cristo, eles vão ser tirados definitivamente. Quando eles forem tirados, eles vão secar. E no momento, ou mais cedo ou mais tarde, eles vão ser colhidos e vão ser jogados no inferno. É isso, meus irmãos. Então, o que o texto está dizendo aqui é que quem não crê em Jesus, não permanece em Jesus, não ama Jesus, como Judas, Jesus disse para ele aqui, para Judas, né? Volte um pouquinho lá para o capítulo 13, irmãos. Versículo 27. Olha o que Jesus disse para Judas. Vamos ler o 27, né? Diz assim: e após o bocado entrou nele. Quem foi que entrou em Judas? Satanás. Aí olha o que Jesus disse para ele: o que fazes, fazes depressa. Aqui Judas foi cortado. Qual foi o próximo passo? Ele foi secando. E a situação dele foi se tornando cada vez pior. E o último momento foi o quê? Foi colhido e foi lançado no fogo para arder. Entende? Então, o processo, veja os dois processos. Os falsos galhos, mais cedo ou mais tarde, eles vão ser retirados, cortados, lançados fora, vão secar e vão se perder para sempre, como aconteceu com Judas. Os verdadeiros galhos são aqueles que vão ser limpos pelo Pai. O processo é outro. E eles vão frutificar. A palavra de Deus então vai mostrar, meus irmãos, que existem Judas e Pedros. Se eu puder ilustrar assim. Pedro não era perfeito. Nenhum ali foi salvo porque era perfeito. Nada disso. Mas Pedro permaneceu em Jesus. Pedro negou, inclusive, Cristo, né? Mas ele se arrependeu e ele permaneceu em Jesus. Judas teve um remorso, não foi arrependimento. Um remorso, mas ele nunca se arrependeu. E ele tinha apostatado mesmo. A apostasia definitiva não tem volta, né? E ele, então, perdeu-se. Meus irmãos, aqui está o que acontece com aqueles, e eu quero dizer isso, meus irmãos, com toda a solenidade e seriedade do texto, porque o texto é seríssimo. Aqueles que não permanecem em Jesus, aqueles que não creem em Jesus, aqueles que não amam a Cristo, podem parecer que estão ligados a Jesus, podem parecer que são cristãos como os outros, mas o Senhor está dizendo que eles serão lançados fora, e como a vara vão secar, e vão ser colhidos, e vão ser lançados no fogo, e vão arder. E aí, meus irmãos, Jesus avança. Veja que Jesus está comparando, né? Jesus avança para o versículo 7, e Jesus diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós,
pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aqui o Senhor, Ele coloca, meus irmãos, a questão da oração. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Aqui claramente Jesus mostra que o paralelo de estar em Cristo é estar na sua palavra, né? Ou seja, na verdade, estar em Cristo é estar na palavra, como eu já tenho falado aos irmãos. Então Jesus diz assim: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Aqui ele avança o assunto e relaciona esse assunto à oração. Permanecer em Cristo, irmãos, é permanecer na sua palavra, mas aquele que permanece na palavra pede. Pede o que quer e recebe. Agora nós temos que pensar o seguinte: esse pedir aqui é absoluto? Pede o que quer e recebe significa que qualquer coisa que o ser humano deseja e pede a Deus, recebe? Não devemos pensar, irmãos, que seja qualquer pedido aqui, porque o que Judas pediria não é o que Pedro pediria, não é o que João pediria. Judas quer as coisas do pecado. Judas gostaria de um Cristo que fosse de acordo com a mente dele e lhe desse as coisas de acordo com a sua mente. Mas Pedro, João e os outros verdadeiros discípulos, eles pedem aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Então, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Esse pedido, esse tudo aqui, é tudo de acordo com a palavra. Porque essas pessoas, elas estão cheias da palavra de Deus, permanecem na palavra de Deus, a oração delas será de acordo com a palavra de Deus. Então, permanecem na palavra, permanecem em Cristo, pedem e recebem. Agora, dentro aqui do contexto deste texto aqui, irmãos, o que elas vão pedir e que podemos pensar assim, com toda certeza, que é essa grande questão desse pedido, desta oração aqui. O que este homem que permanece em Jesus, esta mulher que permanece em Jesus e que permanece na palavra, o que pede essencialmente? Clama a Deus e pede. Esse é o pedido, irmãos, guardem isso. Pede para que dê fruto. O tempo todo aqui, Jesus está falando do fruto, do crescimento no fruto, da frutificação, de que o Pai está cuidando. Então é evidente que não tem como ser outra coisa, que o pedido dessa pessoa que permanece em Jesus e permanece na sua palavra, esse tudo aqui envolve tudo o que for contribuir para a sua frutificação. Tudo que lhe levará ou lhe ajudará a frutificar, e nada que lhe atrapalhará na frutificação. E aí Jesus encerra, irmãos, o versículo 8, dizendo assim: nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Veja, a glória do Pai é o fruto do galho. Por quê? Porque é o Pai que é o agricultor da videira. É o Pai que está cuidando da videira, que está limpando os galhos, que está cuidando dela. Portanto, todas as vezes, irmãos, foi o Pai que enviou o Filho, foi o Pai que... Lembra que Jesus diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi o Pai que, junto com o Filho, que envia o Espírito Santo para os galhos. É o Pai que cuida e que preserva e que vai fazer com que cada galho frutifique, meus irmãos. Portanto, o Pai é glorificado na medida que dê. Agora, presta atenção aqui na palavra, não é pouco fruto não, mas é o que? Muito fruto. Nisto é glorificado o meu Pai, que dê muito fruto. E aí ele encerra dizendo assim: e assim sereis meus
discípulos. Como que dizendo assim, olha, quem é discípulo de Jesus? Quem é discípulo de Jesus? É aquele que diz assim, eu sou discípulo de Jesus? Bom, depende. O verdadeiro discípulo de Jesus dirá, confessará a Jesus, dirá claramente com seus lábios que ama Jesus, que crê em Jesus e que segue Jesus. Mas a grande questão é que vai ser mais do que a confissão dos seus lábios. Vai ser o quê? Vai ser que ele permanece em Jesus. E o que é permanecer em Jesus, meus irmãos? É crer na sua palavra, é amar Jesus, é se expor à sua palavra e finalmente é dar fruto, e muito fruto, e cada vez mais fruto. É dessa maneira que a pessoa prova, e é isso que Jesus está colocando aqui no final das contas, que eles vão mostrar que eles são discípulos de Jesus. Vou ler de novo o versículo 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. É dessa maneira, meus irmãos, que nós mostramos que somos discípulos de Jesus, no final das contas, quando damos fruto. As pessoas, os cristãos e os mesmos de fora, vão olhar para nós e vão ver em nós essa marca do discipulado no fruto que nós damos, que glorifica o Pai e que é resultado de toda a obra do Pai na videira, porque sem mim nada podeis fazer. Eu queria, meus irmãos, graças a Deus consegui encerrar o trecho hoje. Eu queria deixar algumas aplicações para os irmãos pensarem nessa noite. Rapidamente, 5 pontos aqui para vocês pensarem, tá? O primeiro conselho que eu quero lhes dar, irmãos, diante de um texto desse tão sério, tão solene e a grande questão aqui, uma das grandes questões é: que tipo de vara nós somos, irmãos? Meus irmãos, nós somos galhos verdadeiros, nós estamos dando fruto, irmãos, nós amamos Jesus, nós temos confiado nele. Há fruto em nossa vida que mostra que nós somos discípulos dele. Precisamos pensar nisso diante desse texto. Segundo conselho que eu quero lhes dar, que é a exortação principal do texto, essa exortação principal que eu lhe faço esta noite: esteja em Cristo. Caso você tenha dúvida de que é um discípulo de Jesus, busque conhecer Jesus, busque saber quem Ele é. Não descanse até você ter certeza que você está em Cristo. Agora, se você já está em Cristo, permaneça nele, crendo, amando e se expondo à sua palavra. Creia e permaneça em Jesus, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Terceiro conselho, irmãos, está ligado a esse: não se separe de Cristo. Não se separe de Cristo. Evidentemente, quem é de Cristo não se separará mesmo. Mas a exortação, ela é enviada por Deus para exatamente nós nos apegarmos cada vez mais a Ele e não nos separarmos de Cristo. Eu vou lembrar de novo o que Jesus diz no versículo 27 do capítulo 14: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Aqui Jesus está deixando um alerta: cuidado com a falsa paz. Cuidado com as falsas promessas deste mundo. Cuidado com os falsos cristos. Nós temos que permanecer no verdadeiro Cristo, Cristo das Escrituras Sagradas. Em quarto lugar, meus irmãos, um quarto conselho: ore. Pelo que você mais ora? O que você mais pede a Deus? A sua oração principal tem sido: Senhor, eu quero frutificar, eu quero glorificar o Teu nome, eu quero dar muito fruto para a Tua glória. Essa tem que ser o seu principal pedido. E qualquer coisa que você peça, seja uma casa, um emprego, um casamento, o que for, qualquer coisa que você pedir, pedidos lícitos, sempre peça assim: Senhor, que o Senhor me conceda aquilo que contribua para que eu glorifique o Teu nome. E afasta de mim qualquer coisa que venha atrapalhar na minha caminhada, na minha peregrinação em Cristo. E em último lugar, meus irmãos, o último conselho que eu quero lhes dar. Mas ainda me permita falar da oração. Eu quero perguntar para o irmão: como está a sua vida de oração? Você percebe que Jesus coloca aqui a questão da oração, né?
A oração é algo essencial, faz parte da vida cristã. Pense nisso, meu irmão. Mas o último conselho: frutifiquemos para a glória de Deus, demonstrando que somos discípulos. Como você vai saber que você é um discípulo verdadeiro de Jesus? Resposta: Jesus nos dá aqui no versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, que vos ameis, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, busque glorificar ao Pai pelo fruto, e dessa forma você saberá que é um discípulo do amado Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos orar, irmão. Vamos pedir que o Senhor nos fortaleça nesta noite, nos conceda cada vez mais a sua graça. Amado Senhor da glória, abençoa, Senhor, essa exposição. Opera em nós pela sua graça, através desse texto tão rico, tão precioso, para que nós possamos, Senhor, ó Deus, frutificar. Que ninguém aqui esteja iludido, mas que seja o verdadeiro galho, que todos creiam em Jesus e permaneçam nele, e sejam frutíferos, e glorifiquem o teu nome, Senhor, e mostrem o discipulado. Nós oramos assim, Jesus. Muito obrigado, ó Deus misericordioso, todo-poderoso, porque tens nos enxertado nessa videira verdadeira que é Jesus. E que nós possamos glorificar o teu nome, ó Pai Celestial, em Cristo, e na graça do Espírito Santo. Nós oramos assim, em nome de Jesus.